Há momentos em que a vida parece demais para ser enfrentada com sobriedade. E às vezes, o que começa como uma simples distração, um copo de vinho no fim do dia, uma rolagem interminável no celular, um comprimido a mais, se transforma em uma prisão. Mas ninguém escolhe se perder. Ninguém sonha em se tornar dependente. O vício não é um erro moral. É um pedido desesperado de ajuda. Um grito sufocado por trás de uma rotina que parece funcional, por trás de um corpo aparentemente são. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o vício é, uma tentativa de esconder essa escuridão, de abafar uma dor que não tem nome. Neste vídeo, nós vamos entrar na mente de um viciado, não para julgar, mas para compreender. Vamos descobrir por que vício não é apenas uma busca por prazer, mas um atalho para evitar o sofrimento. Vamos explorar o que Jung chamava de grande desequilíbrio da alma e o que Gabor Maté define como a tentativa desesperada de curar uma ferida emocional não reconhecida. Se você já se sentiu preso em um ciclo que não consegue quebrar ou conhece alguém que vive assim, este vídeo é para você. Porque o vício não começa com uma substância, ele começa com um vazio. E entender esse vazio pode ser o primeiro passo para se libertar. Carl Jung foi um dos primeiros a abordar o vício não como um problema moral, mas como um sintoma psíquico. Para ele, o vício é a tentativa inconsciente de escapar de um confronto interior, um sinal de que algo dentro da alma está fora de equilíbrio. Jung acreditava que, por trás do comportamento compulsivo, há sempre uma dor não enfrentada, um vazio existencial, um trauma escondido no inconsciente. O viciado, para Jung, não busca o prazer pela substância em si. Ele busca um estado alterado, porque o estado presente se tornou insuportável. Nas palavras de Jung, todo vício é uma tentativa não apenas de fugir da dor, mas de encontrar Deus. Essa afirmação, tão provocadora quanto profunda, mostra que o viciado está à procura de transcendência, de um sentido maior para suportar a própria existência. Mas quando a alma está fragmentada, quando o indivíduo não consegue se reconectar com seus próprios símbolos interiores, ele procura fora o que perdeu dentro. O vício, então, vira um ritual. A substância ou o comportamento repetitivo se transforma num tótem moderno, uma falsa espiritualidade que alivia temporariamente, mas cobra. Caro, para Jung, a cura começa quando o indivíduo olha para essa dor sem medo, quando entende que o vício não é o inimigo, mas o mensageiro. Um sinal de que algo mais profundo está pedindo para ser visto, aceito e transformado. Para o médico e autor Gabor Maté, nenhuma adição existe sem dor. Ele afirma com clareza: a pergunta não é por que o vício, mas sim por que a dor. Maté trabalhou durante décadas com pessoas em situação de rua, usuários de drogas pesadas, e descobriu um padrão alarmante. Praticamente todos tinham um histórico de trauma, abuso, negligência, abandono emocional, feridas profundas que nunca foram curadas. O vício, nesse sentido, é um anestésico, é uma tentativa desesperada de silenciar gritos internos que nunca foram ouvidos. E isso vale para qualquer tipo de adição, de heroína a redes sociais. A substância ou comportamento é só a superfície. O que está debaixo é sempre a dor. Em seu livro, O Reino dos Fantasmas Famintos, Maté descreve como o cérebro do viciado muda. Experiências traumáticas durante a infância afetam diretamente o desenvolvimento dos circuitos de dopamina, da autorregulação emocional e do senso de conexão com o mundo. Resultado: um adulto mais propenso à impulsividade, ansiedade crônica e a uma sensação de vazio que parece nunca ter fim. Maté também explica que a sociedade moderna piora tudo isso. Vivemos em um sistema que recompensa a produtividade e despreza a vulnerabilidade. Um sistema que idolatra o consumo e ignora o cuidado emocional. Nesse ambiente, o vício se torna uma resposta adaptativa, errada, mas compreensível. Portanto, para Gabor Maté,
O tratamento da adição não pode ser focado apenas em parar o uso. É preciso curar a dor original. E isso exige empatia, escuta e, acima de tudo, segurança emocional. Sem isso, o ciclo continua. Porque o que mantém o vício não é a substância, é a dor que ela tenta esconder. Carl Jung via o vício não apenas como um problema clínico ou social, mas como um fenômeno simbólico da alma. Para ele, a adição é uma manifestação daquilo que foi reprimido, daquilo que foi jogado nas sombras da nossa psique. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Desejos, impulsos, emoções, traços da personalidade que não se encaixam na imagem ideal que queremos projetar. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele se desloca, assume outras formas. E uma dessas formas é o vício. Para Jung, a substância, o álcool, a droga, o sexo, o celular, se torna um substituto simbólico daquilo que foi perdido, a conexão consigo mesmo, a totalidade. Por isso, ele dizia que todo vício é uma tentativa substituta de transcendência. O viciado, em seu fundo mais íntimo, não busca a substância em si. Busca uma experiência espiritual. Busca um sentido, uma fusão, um estado de união interior. Algo que o resgate da fragmentação, do caos interno. Mas ao buscar isso por meios destrutivos, a pessoa se afasta ainda mais de si mesma. Jung também associava o vício à perda de consciência. Quando um comportamento se torna compulsivo, ele é controlado pelo inconsciente. A pessoa não escolhe mais, ela é escolhida. É por isso que ele afirmava que o primeiro passo para qualquer transformação é tornar o inconsciente consciente. Ou, nas palavras dele, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Assim, a cura do vício para Jung não é apenas parar, é integrar, é resgatar partes negadas do eu, é iluminar a sombra. E só quando a pessoa vê de frente aquilo que ela tentou evitar durante anos, é que começa, de fato, a possibilidade de cura. Para Gabor Maté, médico e autor renomado no estudo das adições, o vício nunca é o verdadeiro problema. Ele é a resposta. A resposta a uma dor emocional profunda, muitas vezes enraizada em traumas da infância, negligência emocional ou em relações marcadas pela ausência. A pergunta fundamental que Maté nos propõe não é por que o vício, mas sim por que a dor. Ele observa que praticamente todos os pacientes viciados com quem trabalhou tinham histórias de sofrimento não processado, abandono, abuso físico ou psicológico, lares frios, pais ausentes ou emocionalmente indisponíveis. E mesmo nos casos em que não há um trauma evidente, Maté mostra como uma infância sem afeto verdadeiro já é suficiente para ferir silenciosamente o desenvolvimento emocional. Essa dor acumulada se transforma numa ferida invisível que o tempo não cura, mas que o indivíduo tenta anestesiar. A substância ou o comportamento compulsivo vira uma muleta, não para obter prazer, mas para evitar o sofrimento. Maté é direto. O vício não é uma escolha moral, é uma adaptação, é uma tentativa desesperada de escapar de um estado insuportável de ser. Essa visão rompe com o senso comum que vê o viciado como alguém fraco ou sem força de vontade. Pelo contrário, muitas vezes é alguém que resistiu demais, sozinho, por tempo demais. O vício surge então como um pedido de socorro. E aqui está um ponto crucial. Se o vício é uma adaptação ao trauma, combatê-lo com repressão e punição é reforçar o trauma original. A cura, nesse caso, não exige apenas abstinência, exige compaixão, escuta, acolhimento. Gabor Maté propõe uma abordagem profundamente humana. Não tratar o vício como crime ou falha moral, mas como um sintoma de algo muito mais amplo, uma sociedade que nega afeto, exclui o diferente e recompensa apenas a performance. Se a dor é a semente do vício, o solo em que ela cresce
é o vazio espiritual. Gabor Maté aponta para um fenômeno silencioso, mas devastador. Vivemos numa cultura que estimula o consumo como substituto de significado. Desde a infância, somos bombardeados com a ideia de que a felicidade está em possuir, comprar, conquistar, acumular. Mas essa promessa é uma miragem. Quanto mais buscamos fora, mais sentimos o vazio dentro. Esse buraco negro espiritual, como Maté descreve, é o espaço deixado por conexões humanas frágeis, valores fragmentados e a perda de sentido existencial. Em vez de olhar para dentro, aprendemos a nos distrair. Redes sociais, álcool, pornografia, compras, trabalho, tudo vira válvula de escape. O viciado é apenas aquele que levou isso ao extremo. Mas, de certo modo, todos participamos dessa lógica. Usamos o consumo como anestesia para não encarar nossa própria solidão, nossa falta de direção, nossa fome de pertencimento. Esse tópico é desconfortável, porque ele não fala apenas dos outros, fala de nós. Mostra que a cultura moderna, em sua busca por eficiência e gratificação imediata, cria um ambiente fértil para vícios. Portanto, superar o vício exige mais do que tratamento individual. Exige uma crítica à cultura que o produz. Reencontrar o sentido da vida não é uma jornada para fora, é um retorno ao que foi abandonado. Silêncio, conexão, presença e propósito. Todo vício é, antes de tudo, uma tentativa de lidar com a dor. Uma dor que, muitas vezes, tem raízes profundas na infância. Gabor Maté é direto ao afirmar. A pergunta não é por que o vício, mas por que a dor. Muitos dos que lutam contra dependências não começaram buscando prazer. Começaram tentando sobreviver emocionalmente. Lares abusivos, negligência, pais emocionalmente ausentes. Tudo isso deixa marcas invisíveis, mas profundas, na formação do cérebro e da identidade. Jung já dizia que as feridas não curadas da infância se manifestam na vida adulta em forma de neuroses, compulsões, distúrbios ou vícios. E não é preciso viver abusos explícitos para carregar traumas. A ausência emocional, o não reconhecimento, a constante sensação de não ser suficiente, tudo isso molda a forma como sentimos e nos relacionamos com o mundo. O vício, nesse sentido, não é o problema em si, mas a solução que a mente encontrou para continuar funcionando. Um mecanismo de anestesia emocional. O álcool, a droga, a pornografia, o jogo são tentativas desesperadas de preencher aquilo que faltou. Conexão, segurança, amor. E por isso, combater o vício, sem olhar para a dor que o originou, é como podar as folhas de uma árvore sem tocar suas raízes. O verdadeiro processo de cura começa quando paramos de perguntar o que está errado comigo e começamos a perguntar o que aconteceu comigo. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Ela nos tira da culpa e nos coloca no caminho da compaixão. E é a partir desse ponto que a transformação real pode começar. Muitas vezes, o vício não começa com uma grande queda, mas com pequenas concessões, um deslize, um escape, algo que parecia inofensivo, mas sem perceber a pessoa entra em um ciclo de repetição, um padrão que se reforça neurologicamente a cada retorno ao comportamento vicioso. E o mais perigoso disso tudo é que esse ciclo se disfarça de alívio. É prazeroso no início. A mente acredita que está encontrando uma solução, mas na verdade está cavando um buraco cada vez mais fundo. Esse é o paradoxo da autossabotagem. A própria tentativa de se proteger da dor se transforma em um novo tipo de sofrimento. Gabor Maté explica que, com o tempo, o cérebro se adapta ao comportamento aditivo. As conexões neuronais ficam tão viciadas no estímulo que o indivíduo deixa de ter controle voluntário sobre suas decisões. É o que ele chama de bloqueio cerebral, onde parte da mente assiste impotente enquanto a outra cede aos impulsos. É como viver em dois mundos ao mesmo tempo, o da intenção e o da compulsão.
Jung já alertava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Ou seja, se não tomamos consciência desses padrões, eles vão nos controlar e ainda vamos achar que é azar, que é o mundo, que é só mais uma recaída. Reconhecer esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo, porque não há vício sem repetição, e não há repetição sem um roteiro inconsciente por trás. Para Carl Jung, a sombra é aquela parte da nossa psique que abriga tudo aquilo que reprimimos: desejos, traumas, impulsos, medos e também potenciais esquecidos. E é exatamente aí que o vício encontra terreno fértil, naquilo que escondemos até de nós mesmos. Jung não via a sombra como um mal em si. O problema surge quando ela é ignorada, e o vício, muitas vezes, é o grito da sombra pedindo atenção. Imagine alguém que cresceu ouvindo que sentir raiva é errado, que não pode errar, não pode falhar, não pode mostrar fraqueza. Essa pessoa aprende a suprimir partes importantes de si, mas o que é reprimido não desaparece, se transforma em sintomas. O vício, nesse caso, pode ser a forma inconsciente de dar vazão a esses impulsos que foram exilados da consciência. A pessoa não entende o motivo, mas sente que precisa de algo, qualquer coisa, para anestesiar o desconforto de ser quem é, ou melhor, quem não consegue mais ser. A proposta de Jung não é eliminar a sombra, mas integrá-la, trazer à luz aquilo que foi esquecido, porque enquanto a sombra comanda no escuro, ela governa a vida com força, mas quando iluminada, ela pode se tornar uma aliada poderosa na jornada de cura. Se você chegou até aqui, é porque esse tema tocou em algo dentro de você, e talvez isso já seja o primeiro passo de uma jornada profunda. A verdade é que o vício, seja em substâncias ou comportamentos, não é sobre fraqueza, é sobre dor não curada, é sobre a ausência, é sobre um grito silencioso por conexão, sentido e acolhimento. Jung nos mostra que só quando encaramos a sombra, aquilo que negamos em nós mesmos, é que conseguimos nos integrar por completo. Gabor Maté nos lembra que a raiz do vício é a dor e que a cura começa com compaixão, não com julgamento. A pergunta que fica para você agora é: o que você tem usado para anestesiar a dor? E o que aconteceria se pela primeira vez você olhasse direto para ela com coragem e presença? Se esse vídeo te ajudou a refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe aqui nos comentários qual parte mais te impactou. Você já enfrentou um ciclo vicioso? Como foi sair dele? Ou como está sendo? A gente lê tudo e responde o máximo possível. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos apoie para continuarmos trazendo reflexões que mexem com a alma. Nos vemos no próximo episódio da sua Odisseia Interior.